Colégio Santo Ângelo, cá estou eu novamente com mais um videozinho para vocês. Pessoal, esse videozinho é bem curto, tá bom? Eu pedi que vocês fizessem as atividades suplementares da nossa apostila 1, capítulo 4, Somos Todos Iguais. E sobre essas atividades, eu pedi que vocês não fizessem o número 8. E o número 8 eu vou fazer agora aqui com vocês, ok? Então, esse exercício 8 está na página 25 da nossa apostila de atividades suplementares. Pessoal, então vamos lá. A questão número 8, ela fala o seguinte: releia o fragmento a seguir. E o fragmento é esse daqui, ó. Ao votar pela aprovação da declaração na Assembleia Geral da ONU, o Brasil marcou seu posicionamento como Estado soberano, que é, e que respeita a diversidade cultural dos indígenas no país. Aí nós temos A e B. Por que eu pedi que não fizessem? A letra A fala de oração reduzida. Então vamos voltar novamente. O que é uma oração reduzida? É aquela oração que não tem o verbo flexionado. Isso acontece muito com as adverbiais, tá? Isso é mais comum nas adverbiais. Então, onde nós temos uma maioria, onde nós temos uma quantidade maior de orações reduzidas? Nas adverbiais. Nas adverbiais nós temos aí uma quantidade maior de oração reduzida. E o que é a oração reduzida então? É aquela oração que não está com o verbo flexionado, o verbo conjugado do jeito que nós conhecemos. É aquela oração cujo verbo ele está ou no infinitivo, terminado em ar, er, ir, ior, ou no gerúndio, NDO, ou no particípio DO. E o que acontece com a oração reduzida? Ela não apresenta conjunção. Então, o que acontece? Ela não tem conjunção e o verbo vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Vejam só, então, a questão 8. Ao votar pela aprovação da declaração na Assembleia Geral da ONU, o Brasil marcou seu posicionamento como Estado soberano que é e que respeita a diversidade cultural dos indígenas no país. Então, olha aqui, nós temos aqui o verbo votar, ao votar pela aprovação. Tá sofrendo ação? Tá, votou pela aprovação, mas ele tá no infinitivo, mas ele tá sofrendo ação. Nós temos aqui o verbo marcou, e nós temos aqui o verbo é, e nós temos o verbo respeita. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 verbos. O período é composto por 4 orações. A letra A fala assim: a oração que inicia esse período é reduzida de infinitivo. A oração que inicia esse período é reduzida de infinitivo, sim. Nós já provamos aqui que olha só, ao votar pela aprovação da declaração na Assembleia Geral da ONU. Esta é a nossa primeira oração. A nossa próxima oração é: o Brasil marcou seu posicionamento. Aqui, o Brasil marcou seu posicionamento. Marcou como? Como Estado soberano que é. E a nossa última oração, e que respeita a diversidade cultural dos indígenas no país. Então, olha, 1, 2, 3, 4, certo? E aí, a letra A já está afirmando que inicia o período com uma oração reduzida de infinitivo. Tá aqui, ó, o verbo termina em ar, está, e não começa por conjunção. O ao é uma combinação da preposição a mais o. Então, não começa por conjunção e tem o verbo no infinitivo. E é uma oração. Então, continuando. Que relação de sentido ela estabelece com a oração principal que a segue? Então, qual é a oração principal e qual é
a relação que está sendo estabelecida entre as duas. Então vamos lá, o que é fato, o que é principal, o que é mais importante? Ao votar pela aprovação da declaração na Assembleia Geral da ONU, o Brasil marcou seu posicionamento como Estado soberano que é e que respeita a diversidade cultural dos indígenas no país. Então, nós vamos achar a principal primeiro, é o que é fato. O que é fato aqui, pessoal? Parte importante principal, que o Brasil marcou seu posicionamento. Por quê, professora? Ao votar pela aprovação da declaração na Assembleia, mas ao votar, o que tem? Não é fato, tá vendo? Ao votar fica sem sentido. Aqui, como Estado soberano que é? Ué, mas como Estado soberano que é? Como assim? Vago também. E que respeita a diversidade cultural dos indígenas no país. Que respeita? Mas que respeita o quê? Quem respeita? Viram o que é fato? O fato é que o Brasil marcou seu posicionamento. Eu não sei quando, onde, como, por quê, mas o fato é que ele marcou. Então, o Brasil marcou seu posicionamento é a minha oração principal. Então, essa é a oração principal que segue, como tá falando na letra A oração reduzida. Então, a letra A pergunta: que relação de sentido ela estabelece com a oração principal que segue? Então, olha só, eu sempre analiso uma oração em relação à outra. Mas se essa é a minha principal, vamos pegar a principal. O Brasil marcou seu posicionamento. Ele marcou ao votar pela aprovação da declaração na Assembleia Geral da ONU. Pessoal, essa oração dá ideia do quê? O Brasil marcou seu posicionamento, mas ele marcou seu posicionamento quando votou, ao votar. Mas não tem quando, não, porque o verbo não está flexionado, por isso que não aparece a conjunção. Mas o que eu entendo? Qual é a ideia contida? Que o Brasil marcou seu posicionamento quando votou. Ao votar, quando votou, perdão. Logo que votou, no momento que votou. Então, a relação, igual tá pedindo aqui, ó, qual a relação de sentido? É de tempo, letra A. Por quê? Porque essa é uma oração subordinada adverbial temporal e reduzida de infinitivo. Então, a letra A, eu só vou marcar, eu só vou falar tempo, certo? Aí a letra B. Utilize uma conjunção ou uma locução conjuntiva e transforme-a em uma oração subordinativa desenvolvida. Se eu vou desenvolver, olha o que eu vou fazer. Então, ó, se eu tô pedindo uma oração subordinada desenvolvida, eu vou ter que flexionar o verbo. Então, e vou ter que colocar conjunção. Então, como vai ficar? Ao votar, quando votou. Igual nós falamos anteriormente, ó. O Brasil marcou seu posicionamento quando votou. O Brasil marcou seu posicionamento logo que votou. No momento em que votou. Então, tem inúmeras hipóteses. Então, vocês podem colocar na letra B. Quando votou pela aprovação da declaração na Assembleia Geral da ONU, o Brasil marcou seu posicionamento. Logo que votou pela aprovação da declaração na Assembleia Geral da ONU, o Brasil marcou seu posicionamento. Ou no momento em que votou pela aprovação da declaração na Assembleia Geral da ONU, o Brasil marcou seu posicionamento. O que eu tenho que colocar aqui é uma conjunção que dá a ideia de tempo e flexionar o verbo. Tá bom, pessoal? Vou aproveitar que estou aqui, pessoal, vou fazer a número 9 com vocês também. Atente-se para o elemento destacado no trecho a seguir. Eles têm o direito de manter e fortalecer suas próprias instituições políticas
jurídicas, econômicas, sociais e culturais, conservando ainda o direito de participar plenamente, se assim o decidirem, nas áreas política, econômica, social e cultural do Estado. O primeiro pontinho é: qual é a classificação sintática da palavra destacada? O que está destacado é o C. Então, olha só. Eles têm o direito de manter e fortalecer suas próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, conservando ainda o direito de participar plenamente, se assim o decidirem. Então, não está decidido ainda, existe uma condição. Eles têm o direito de manter e fortalecer, se assim o decidirem. Então, é uma conjunção subordinativa condicional. Esse se, ele marca, ele estabelece uma ideia de condição. Ah, mas muito fácil. É que o se, ele também pode ser conjunção integrante, lembra? Quando ele integra os períodos. Mas não é esse o nosso caso. Nesse caso, tá dando uma ideia de condição. Então, é uma conjunção subordinativa condicional, tá? Está dentro das adverbiais. O segundo pontinho: como se classifica a oração introduzida por essa palavra? Se começa por uma conjunção condicional, é claro que marca então uma oração subordinada adverbial condicional, certo? Tchau e até a próxima!